Atos capítulo 11, versículo 19 em diante diz: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vou ler essa parte de novo. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A pergunta que eu faço para você: o que é cristão? Tenho certeza que se eu pegasse aqui uma folha de papel e pegasse a resposta de todos vocês, certamente teríamos respostas, inúmeras respostas diferentes umas das outras. Algumas seriam alguma semelhança, mas certamente teríamos respostas diferentes. Por quê? Porque a palavra cristão, ela passa pelos séculos, os séculos, ganhando definições diversas. E você sabe que antigamente, eu não sou dessa época não, mas quando as pessoas não sabiam alguma coisa, elas iam para o dicionário, né? O famoso pai dos burros, né? Eu não sou dessa época, eu não sei o que é isso, então só ouvi falar só. Mas hoje, o que a pessoa vai? Ela não vai no dicionário, você não encontra mais o dicionário, você não encontra mais esse livro em casa. Você tem que ir para onde? Vai para os Googles, né? Os Googles da vida. Então, o que eu fiz? Fui para o Google e coloquei lá, cristão. E as primeiras definições que aparecem para essa palavra é a seguinte: eu quero ler para você duas definições, preste bem atenção aqui. Primeira, cristão, disse de ou aquele que professa ou frequenta a igreja de uma das modalidades do cristianismo. Ou seja, se você frequenta uma igreja, segundo o Google, você é um cristão. Qual igreja? De uma das modalidades do cristianismo. Quais são essas modalidades? Eu também não sei. O Google tem que explicar isso para nós. Mas é aquele que frequenta uma igreja de uma das modalidades do cristianismo. Segunda definição que ele nos traz: cristão disse de ou o que é conforme ou compatível com os princípios do cristianismo. Duas definições bem vagas. E na verdade, se você for perguntar para pessoas aí no mundo, você pode perguntar: você é o quê? A pessoa vai falar assim: eu sou um cristão, eu sou uma cristã. É que a pergunta seguinte é que eles não vão saber responder. Então me diga, por que você é um cristão? Por que você é uma cristã? E daí elas vão para o Google. Eu sou um cristão porque eu vou à igreja. Eu sou cristão porque eu fui batizado quando era criança. Eu sou cristão porque, na verdade, lá em casa tem uma caixinha de promessas e todo dia de manhã eu pego uma promessa, leio ela, né? Ou então porque na minha casa tem o Salmo 91 aberto na porta de casa, ela é protegida. Ou porque eu tenho um crucifixo não sei aonde. Ou porque eu faço isso ou aquilo. Então eles têm inúmeras definições para serem cristãos. Na verdade, às vezes as pessoas acreditam que existem três grandes religiões no mundo apenas, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Ou seja, se eu não sou islâmico, não sou judeu, eu sou cristão. E acabou, ponto final. As pessoas acreditam nisso. As pessoas se escondem atrás de uma definição que se chama cristão. Na verdade, esse termo, como nós acabamos de ler, foi pela primeira vez falado nessa cidade chamada Antioquia. Antioquia era uma das três principais cidades do Império Romano. Primeiro Roma, claro, depois Alexandria e depois Antioquia. O contexto histórico aqui é muito interessante para que possamos entender o que é ser cristão. Porque essa palavra cristão, pasmem os senhores e as senhoras que estão aqui presentes, aparece apenas 3 vezes na Bíblia. 3 vezes no Novo Testamento. Apenas 3 vezes. Uma delas é essa aqui, cristãos.
Mas a pergunta é: como que as pessoas que seguiam a Jesus Cristo eram identificadas? Como que elas eram reconhecidas? Será que apenas por um nome, apenas por uma certa atitude, por alguma coisa que elas acreditavam ou por algum comportamento delas? Como é que se distingue o verdadeiro cristão de um cristão nominal? E nesse contexto aqui de Atos que nós acabamos de ler, é muito interessante, porque quando o evangelho alcança essa cidade estratégica de Antioquia, ela alcança dentro de uma mudança que havia ali historicamente falando. Jesus Cristo disse: vocês vão pregar o evangelho, vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E isso que acontece. No capítulo 7 de Atos, acontece a morte de Estevão, no qual é mencionado no primeiro versículo que nós lemos aqui. Estevão, um homem de Deus, que proclamava o evangelho, que mostrou as boas novas do evangelho, mas ele não foi bem aceito. Ali em capítulo 7 mostra a defesa de Estevão, que na verdade ele não se defendeu, ele não se autodefendeu, ele mostrou Jesus Cristo, continuou mostrando Jesus Cristo, mesmo com a pena de morte instaurada sobre a vida dele. E em seguida ele é apedrejado, e ali há aquele momento maravilhoso em que Estevão olha aos céus e vê os céus abertos, e ele tem a visão do trono de Deus, e você sabe que Jesus Cristo está sentado à destra de Deus Pai, mas aquela visão específica, Estevão o enxerga, Jesus Cristo em pé, o recebendo. E ali, naquele contexto, naquele momento tão importante da história da igreja, Estevão é apedrejado. E começa a perseguição sobre a igreja. Então Atos capítulo 8, versículo 1, a primeira parte do versículo 1 diz: e Saulo consentia na sua morte. Saulo, aquele homem que foi transformado a caminho de Damasco, que hoje nós o conhecemos como Paulo, o grande autor do Novo Testamento, escreveu várias epístolas, cartas que nós temos aí no Novo Testamento, responsável por trazer grandes revelações ao nosso coração. Esse Paulo, transformado, mudado, plantador de igrejas, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava ao lado de Estevão, concordando com a sua morte, concordando com aquela atitude, porque ele mesmo concordava e faria isso com outras pessoas. Diz que no capítulo 8 em diante se levanta uma grande perseguição. Por quê? Porque quando eles viram esses homens e mulheres que seguiam a Jesus, eles não eram denominados, eles não tinham uma nomenclatura, eles eram conhecidos como as pessoas que seguiam o caminho. Você já viu isso na Bíblia? O caminho, aqueles que seguem o caminho. Não é à toa que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então seguiam a Jesus, eles falaram: nós temos que aniquilar esse movimento, nós temos que aniquilar essa ideologia, porque pode causar algum problema para nós, até mesmo político, econômico. Então vamos acabar com isso. Como é que a gente faz para acabar com o movimento? Você vai e alcança a cabeça, você alcança o chefe. E foi isso que eles fizeram, crucificaram Jesus, na intenção de que aquele movimento se acabaria, se aniquilaria com o tempo. Mas não, o que aconteceu? A igreja cresceu ainda mais forte, o evangelho era pregado, porque Jesus Cristo se apresentou vivo para aqueles homens e mulheres que estavam com medo de serem crucificados também. Agora não havia mais nada que os impedia, até mesmo a morte tinha sido vencida, e Jesus Cristo começa a pregar o evangelho. Jesus Cristo, por intermédio dos seus discípulos, começa a pregar o evangelho, e o evangelho se espalha pelaquela cidade de Jerusalém. Mas eles ainda não compreenderam que Jesus Cristo tinha um evangelho preparado para todas as nações, até os confins da terra. E nós entendemos e aprendemos nessa imersão que confins da terra tem nome, chama-se Londrina, amém? Chegou até a mim e você. É isso que acontece. Então existe uma perseguição, e aqueles cristãos se espalham pelas cidades circunvizinhas. Então o evangelho não tem mais parada, o evangelho não se para mais. E a primeira lição que nós vemos aqui, enxergamos, é o seguinte: quando esses irmãos nossos na fé sofreram a perseguição e começaram a buscar refúgio nas cidades vizinhas, eles levaram a fé deles, eles levaram o que eles acreditaram. Sabe que o que eu e você acreditamos faz parte de nós, faz parte de quem somos. Por isso que nós não podemos aceitar a ideia mundana de que, não, nessa mesa de trabalho fulano e ciclano, aqui não se fala de religião, aqui não se traz religião. Como não? Isso faz parte de mim. Como que eu não vou trazer Jesus? Faz parte do que eu penso, faz parte do que eu falo, faz parte do que eu vou agir. Não tem como, é inseparável. Eu não tenho como separar a minha parte que seja alcançada por Jesus Cristo e a outra parte que não.
Não existe um Emerson no trabalho e outro Emerson diante de Deus. Esses irmãos entenderam isso. Por mais que eles estavam sendo perseguidos, quando eles chegavam naquela cidade, naquela região, podiam ser gregos, judeus, o que for, eles pregavam o evangelho porque fazia parte da consistência do ser, da vida deles. E é isso que tem que fazer parte da minha e da sua vida. Não importa a perseguição que possamos passar. E muitas vezes a gente pensa, perseguição, é morte, é sangue. Não, tem a perseguição velada. Tem a perseguição no seu trabalho, no seu estudo, com seus colegas, que caçoam de você quando você fala alguma verdade bíblica. Você, jovem, que está na faculdade, quando você quer assumir uma posição diferente, você fica temeroso de assumir aquela posição diferente, quem sabe numa visão sexual que os seus amigos de sala têm. Por quê? Porque eles são mais fortes que você. Porque você não leva aquela convicção toda de quem você é, da seu ser naquela discussão. Seja no trabalho, seja na escola, quando você diz não para alguma coisa, ou quando você não é indiferente para outras, faz parte do ser deles. E aquelas pessoas começaram a ir para as cidades vizinhas até chegar a Antioquia. Que cidade que experimentou a mão do Senhor. O versículo 21 fala: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Eles não falam, os presbíteros estavam presentes. Não havia pastores presentes nessa igreja. Não havia nem mesmo um ministério de louvor tão abençoado como o nosso. Não havia nada, não havia esse tipo de pessoa, não havia uma estrutura eclesiástica pronta para se pregar o evangelho. Não havia nem mesmo um preparo para a plantação de igrejas. Mas havia sim pessoas, homens e mulheres, que eram discípulos de Jesus Cristo, convictos do seu chamado. Eles não temiam nada, eles sabiam que era a maior razão deles. Mais do que sobreviver nesse mundo, era espalhar o evangelho. Não havia isso preparado, mas com a perseguição eles começam a levar, e diz o versículo 20, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham uma mensagem, eles tinham uma missão. Esses homens que foram identificados como cristãos, eles sabiam o que eles faziam, eles sabiam a missão deles. Isso tem que ser muito bem claro na minha e na sua vida, queira você ou não. Se você se identifica com Cristo Jesus, Ele te deu uma missão. Se você se identifica com Jesus Cristo, as pessoas vão ver Jesus por intermédio das minhas e das suas atitudes. Foi isso que aconteceu em Antioquia. A mão do Senhor não era uma estrutura que estava pronta, mas era a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Nós falamos de alcançar pessoas, nós falamos de alcançar os nossos vizinhos, alcançar pessoas que precisam do evangelho. Sabe o que você precisa? Da mão do Senhor. Você precisa da mão do Senhor. Peça, Senhor, coloca a sua mão sobre minha vida. Coloca a sua mão sobre essa pessoa que eu estou pregando o evangelho. Coloca a sua mão, estenda a sua mão, Deus. Assim como o Senhor fez em Antioquia, o Senhor é capaz de fazer na minha vida também. E aconteceu um movimento tão grandioso em Antioquia, tão poderoso em Antioquia, que chamou a atenção da igreja sede, da igreja mãe. Essa notícia chegou lá na igreja em Jerusalém. Chegou no ouvido dos apóstolos. Chegou no ouvido de Pedrão. Sabe o Pedrão? Chegou no ouvido de Pedrão e falou assim: olha, vamos ter que enviar alguém lá. Então pediram para Barnabé: Barnabé, vá até Antioquia. Veja o que está acontecendo, esse movimento, como é que o evangelho tem prosperado mesmo em meio aos gregos, aos gentios que não são judeus. O evangelho tem sido pregado e tem crescido lá. O que está acontecendo? Eles enviaram Barnabé a Antioquia. Agora, a gente pode pensar que Antioquia estava preparada para isso, que Antioquia tinha pessoas com corações abertos, tinham pessoas com um coração maleável, mais fácil do evangelho alcançar. Não, Antioquia era uma cidade totalmente imoral. Antioquia tinha uma deusa que chamava Dafne, uma deusa da sexualidade. Orgias sexuais eram feitas no templo dessa deusa. Antioquia era uma cidade idólatra. Ela não tinha nenhuma facilidade, mas o que a gente pode ver é que mesmo numa sociedade tão em trevas, a luz de Cristo é maior, e ela vai romper toda a escuridão, todas as trevas, assim como foi com Antioquia, será em Londrina também, querido. Em nome de Jesus, num domingo tão chave, acabamos de eleger o prefeito, elegemos vereadores, num domingo tão chave para a nossa sociedade, não só em Londrina, mas no nosso Brasil. Não importa o tamanho das trevas, nosso Deus é maior.
A nossa luz é maior, a nossa luz é maior, ela vence. É o que aconteceu em Antioquia. Que sociedade totalmente avessa àquela mensagem, mas eles foram transformados. Então diz que ali ele chegou, Barnabé, e ficou atônito por ver a graça de Deus operando na vida daqueles homens. Ele se alegrou sobremaneira. E ele continuou exortando aquelas pessoas a continuarem firmes no Senhor. Continuem firmes no Senhor, Barnabé devia falar. Porque o que eu estou vendo aqui é maravilhoso. O que eu estou vendo aqui é um avivamento do Senhor no meio dos gregos. A igreja tem crescido. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E ali muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé foi buscar Saulo. Aquele que a caminho de Damasco também perseguia os cristãos, que a igreja de Antioquia não conhecia. Aquele que no caminho de Damasco teve um encontro com Jesus Cristo, ou melhor, Jesus Cristo teve um encontro com Saulo, a ponto de mudar a vida dele, mudar tanto a essência dele, que para marcar esse fato, esse novo nascimento, até um novo nome Saulo tomou. Ele agora não era mais reconhecido como Saulo, mas como Paulo. E como Paulo, você sabe, ele foi um grande escritor das palavras do Senhor, da revelação do Senhor para nossas vidas. E ele nos toca até hoje, e ele foi chamado para ir para Antioquia. E ali Barnabé e Paulo, olha que grandes dois pastores. Ali naquela igreja em Antioquia, dois grandes pastores, Barnabé e Paulo. Imagina você ter um pastor, Barnabé, o pastor Paulo vai pregar hoje, misericórdia Jesus. Né, pastor Dourado, a gente ia ficar quietinho, só aprendendo de longe. Jesus, derrama que eu quero aprender. Mas os dois foram pastores dessa igreja, e durante um ano inteiro ali eles se reuniram e ensinaram essa igreja, e diz que ensinaram numerosa multidão. Algo poderoso aconteceu ali, algo diferenciado aconteceu ali. Eles não precisaram de estruturas, mas eles tinham suas vidas transformadas a ponto da sociedade de Antioquia, de homens e mulheres olharem para eles e: eu preciso denominá-los com um nome. Eu preciso procurar uma classe nas quais eles se encaixam, porque eles são totalmente diferentes. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Quando a sociedade olhar para mim e para você e começar a querer procurar um nome para nos designar, é que eles estão vendo que nós estamos andando em unidade, em conformidade. É que eles estão vendo que nós somos diferentes de tudo que eles já experimentaram. Eu preciso experimentar, achar um nova nomenclatura, porque eles não são nada do que eu vejo. Não são a sociedade comum do que eu vejo, não é um clube, não é uma sociedade Rotary, não seja o que for, uma sociedade beneficente, não é nada disso. Eles são diferentes. Eu preciso procurar um nome para eles. E a sociedade de Antioquia começou a procurar um nome, algo por qual eles podiam ser identificados. E então eles são pela primeira vez chamados de cristãos. Vem da palavra Christos, grego, que é a referência para Messias no hebraico. Messias e no grego Christos, ungido. Então muitas pessoas, quem sabe, acreditavam que Jesus Cristo era o sobrenome de Jesus, mas não, é um título de Jesus. Então eles viram em tal força de identificação com quem eles falavam, que eles seguiam, que eles não tinham outra forma a não ser designá-los de pequenos cristos. Cristãos. Pela primeira vez na história, aqueles homens tiveram a necessidade de cunhar um novo nome para eles, cristãos. Mas esse nome foi se perdendo com o passar do tempo. E hoje todo mundo se autodenomina cristãos. Se esqueceram do real significado dessa palavra, do real valor de ser identificado como cristão. Hoje é fácil você se esconder atrás dessa definição. Sabe por quê? Porque para um cristão é ir à igreja aos finais de semana. E se para você é ir à igreja no final de semana, para você ser cristão, basta ir à igreja no final de semana. Para outros, ser cristão é fazer algumas orações. No meio de semana, quem sabe uma oração antes do almoço, uma rápida oração antes de dormir. Se para você ser cristão é isso, faça suas orações antes do almoço, uma rápida oração antes de dormir e seja considerado como cristão. Ou seja, ser cristão hoje depende da capacidade de definição de cada um. Cada pessoa define o que é ser cristão. É fácil você se esconder atrás da definição dessa palavra, assim como o Google disse: frequenta uma igreja de uma denominação cristã. Ser cristão.
é uma atitude, alguma coisa que você faça. É fácil se esconder atrás dessa palavra. Mas a gente tem que entender que essa palavra foi dada pelos que estavam de fora. Aquelas pessoas os chamavam de cristãos. Sabe que existe um historiador romano, que estava escrevendo um certo texto sobre o imperador romano Nero. Você só conhece um pouquinho da história de Nero? Nero, ele botou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Safado, né? Assim, ele queria acabar e falou assim, vou botar fogo, não deu muito certo o plano dele, daí deu culpa nos cristãos ainda. E Tácito, que é esse historiador romano, certa vez ele escreveu o seguinte: para se livrar do relatório de que ele havia botado fogo em Roma, o imperador Nero coloca a culpa e infligiu as mais terríveis torturas a uma classe odiada, chamada de cristãos. Por quem? Pela população. Ele fala, esses homens eram chamados cristãos não por eles mesmos, mas por quem os enxergava. Quem enxergava essas pessoas, os chamavam de cristãos. Mas como que os próprios cristãos se identificavam naquele tempo? Como eles se denominavam? Como eles se identificavam entre si? Como é que era? E daí nós vamos entender que a palavra pela qual eles se autodenominavam aparece no versículo 26 também. Diz que em Antioquia foram os discípulos. Discípulos. Eu disse no começo dessa mensagem que a palavra cristão aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Mas a palavra discípulo aparece mais de 250 vezes. A palavra cristão, existem inúmeras definições. Isso nos deixa mais seguro. É mais fácil falar, eu sou cristão, mas é mais difícil falar, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Por quê? Porque cristão parece uma névoa, não tem uma definição clara, cada um dá um nome que quer, dá uma definição que quer. Eu não estou falando para você que você não vai poder mais preencher no campo lá obrigatório qual a religião. Se você quiser colocar cristão, pode colocar, fica tranquilo, desde que você saiba o que aquilo significa. Agora a palavra discípulo, ela parece um concreto, ela tem uma identificação clara do que ela determina, do que ela chama para mim e para você. Algumas definições de discípulo, por exemplo, um estudante, um aluno, um seguidor, um aprendiz, um pupilo. Isso é a palavra discípulo. E nós temos que entender o que é discípulo, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Para que eu e você possamos entender quem somos. O que fomos chamados a fazer, assim como esses homens e mulheres que eram discípulos de Jesus Cristo em Antioquia e que foram denominados cristãos, mas que não se perderam no meio das definições e sempre se lembravam da missão que eles tinham. Se você for entender um pouquinho da história, quando Jesus Cristo veio chamar os seus discípulos, havia uma ideia cultural naquela época que o rabino, que eram pessoas, homens que eram muito sábios no Pentateuco, no Velho Testamento, eles conheciam de cor todos os textos, lembrando que os textos da época não eram divididos em capítulos e versículos como nós fazemos hoje. Nós abrimos o capítulo e o versículo, fica mais fácil de você achar. Não tínhamos dispositivos aí no celular, né, que você clica, 2 cliques você acha o texto mais rápido que na folha. Ou então não tinha uma Bíblia preguiçosa que nem eu tenho aqui, ó, que tem todas as chaves aqui, os versículos, ó, os livros para você abrir. Não tinha nada disso. Eram textos, papiros, e eles estudavam a ponto de decorar todos aqueles textos. Na verdade, os jovens judeus eram instigados a serem bons nesse estudo. E os que se destacavam, quando já tinham tudo decorado. Eu não estou brincando não eram partes, era o todo. Então eles escolhiam algum rabino para que eles pudessem segui-lo. Só que o rabino, ele era reconhecido, ele tinha sua importância, então ele fazia alguns testes para essas pessoas. Então ele falava o seguinte, olha, o que está escrito no livro de Isaías, depois que existe o parágrafo tal, ele citava o parágrafo, e aquele concorrente a ser discípulo, a palavra na época era talmide, discípulo, ou talmidim para discípulos, aquele candidato a ser um talmidim daquele rabino, então ele tinha que falar os textos que vinham antes e depois, de cor. Ou então ele falava quantas palavras Senhor, Kyrios, existe nesse texto. E assim por diante. Iam sendo vários testes para ver se aquela pessoa era apta a seguir aquele rabino. E além disso, aquele candidato tinha que conhecer a linha de raciocínio,
a linha ideológica de interpretação que aquele rabino em particular tinha. Ou seja, era muito difícil. Pensa num vestibular de 200 candidatos por vaga. Pensa, muito mais difícil que isso. E a maioria eram reprovados. Quando eram reprovados, o que sobrava para aquele jovem? Voltar a ser pescador, voltar a ser carpinteiro. Agora Jesus Cristo vem à terra, também reconhecido como rabino. E ele não procura os seus discípulos baseado nisso. Ele passa à beira-mar, vê Pedrão pescando e chama Pedro. Outra ocasião, ele vê Mateus na coletoria. Sabe o cara que está acusado pela Lava Jato? Era Mateus. Fala que ele tinha um caixa 2 ali. Chamou Mateus para segui-lo. E assim por diante. Tomé, que duvidou de Jesus, ele teve uma atitude de dúvida, mas devia duvidar de tudo que Jesus fazia. Acho que Jesus fazia um milagre, Tomé dava um lance, ia lá ver, você está curado mesmo? Não está doendo mais nada não? Deixa eu ver sua pele aí, deixa eu ver, está tudo certo aí mesmo? E o Pedrão então? Oh meu Deus! Era o primeiro a falar, ele falava o que ele pensava. Acho que antes dele pensar ele já falava, depois ele pensava. Jesus chamou essas pessoas, ele não pediu para ninguém preencher um teste, fazer um teste para ver se ele ia passar. E eu e você? Quantos aqui preencheram um teste para sermos aceitos por Jesus Cristo? Você teve que passar num teste? Você teve que responder alguma pergunta? Você teve que se mostrar bom em alguma área? Teve que se destacar em alguma área? Pelo contrário, a gente se destacou na área de fazer pecado, de cometer pecado. Isso aí a gente tem doutorado aqui. Mas Jesus Cristo nos chamou a si mesmo. Quando Jesus Cristo fala, eu quero que vocês sejam meus discípulos, não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos dele. Ele que nos chama, ele que nos capacita, ele que alcançou você na hora que você nem imaginava, assim como ele fez com Saulo e o transformou para Paulo. Ele nem imaginava que aquilo poderia acontecer, ele nem mesmo estava buscando essa luz, mas a luz o alcançou. Ele nem mesmo tinha essa consciência de que Deus poderia um dia alcançá-lo e mostrar a verdade para ele. Mas Deus, na sua misericórdia, o alcançou e transformou Saulo a Paulo. Isso é ser discípulo de Cristo, é se render totalmente, mas vai além disso. E eu quero que você abra em outro texto. João, capítulo 13. Na verdade, o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. É um momento crucial do ministério de Jesus Cristo. Acredita-se que essas palavras foram ditas ali no cenáculo onde Jesus tomou a última ceia com seus discípulos. Ou seja, olha para mim aqui. Jesus Cristo estava nos seus últimos momentos de vida. Jesus Cristo sabia que ao sair daquele momento de ceia, ele teria um momento de oração, e logo em seguida ele seria preso, crucificado e morto. Ele sabia disso. Se fosse você e eu, quais seriam as nossas palavras para esses homens? Se você, pai, tivesse as últimas palavras para os seus filhos, e ele considerava aqueles discípulos, aqueles 12 homens que ele carregava, ele andava com eles como filhos, quais seriam as nossas últimas palavras para os nossos filhos? Jesus Cristo deixa um ensinamento muito importante aqui. João capítulo 13, versículo 33. João 13, 33. Palavras de Jesus. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto, vamos ler juntos? Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha só que palavra poderosa de Jesus Cristo. Ele fala: filhinhos, eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir. Eu estou indo para um lugar que vocês não podem e nem têm o direito de ir. Ninguém aqui é capaz de ir para a cruz. Ninguém aqui é capaz de morrer pelos pecados do mundo, da humanidade. Eu sim, eu sou o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo poderia estar falando dessa forma para os seus discípulos. Chegou um momento que nos separa. Agora eu posso compartilhar dessa mesa da ceia com vocês, mas vai ter um lugar agora que eu estou indo que vocês não podem me seguir. É a cruz. Jesus Cristo sabia da sua missão. Ele não era um homem desavisado. Ele era um Deus que recebeu uma missão secreta que nem ele sabia. E abriu o envelope, eu tenho que ir para a cruz. Não, ele sabia desde o início.
Ele sabia para onde ele ia. E por isso que ele começa a dizer, olha, eu vou dar um novo mandamento. É como se Jesus dissesse, olha, tudo que os profetas, tudo que o Velho Testamento diz, os 10 mandamentos, eu posso resumir em algumas palavras. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Ele fala sobre amar uns aos outros. E ele fala como? Como eu os amei. Como eu os amei. Eu imagino Jesus ali naquela mesa, se levantando e olhando para cada um daqueles discípulos. Quem sabe ele recontando um pouco da história de cada um deles. Quem sabe novamente ele olhou para Mateus. Lembra, Mateus, quando eu te chamei lá na coletoria? Você estava cobrando impostos. Você era um ladrão, Mateus. Ele perguntou para Pedro, Jesus: Pedro, lembra quando eu chamei Mateus? Pedro, né? Lembra, Jesus. Lembra. O que a gente fez depois, Pedro? Deu um jantar na casa dele. Quem estava presente, Pedro? A cúpula da Lava Jato toda lá. Todo mundo sentado na mesa. Só companheiro bom para estar junto. E o que eu fiz, Pedro? O Senhor amou cada um deles. O Senhor amou cada um deles. E eu posso pensar que Jesus Cristo já sabia o que ia acontecer depois também. Ele sabia cada detalhe, porque ele lê as nossas mentes. Ele poderia depois chegar para Tomé: Tomé, eu te amei mesmo você duvidando de mim. Pedro, eu te amei mesmo você negando. Você me negando por 3 vezes, por 3 oportunidades. Pedro, eu te busquei. Quando você tinha abandonado todas as coisas, eu fui, te busquei, eu te amei, eu te amei. Eu amei cada um de vocês. Vocês devem amar uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E ele diz bem claro: é nisto que as pessoas vão reconhecer e conhecer todos que sois meus discípulos. Não é indo à igreja, não é frequentando a igreja, por mais que isso seja importante, por mais que isso seja encorajador e que você deve fazer, mas não é isso. Ser cristão é amar uns aos outros. Ser cristão é amar uns aos outros como Jesus Cristo tem nos amado e sempre nos amou. Quem sabe Deus pode trazer à sua memória tantas vezes que Ele estendeu a mão para você, mesmo você o abandonando, você o deixando, ou quem sabe você que teve uma conversão tardia, você olha para os anos de vida que você andou longe de Deus e vê quantas coisas erradas você fez, e mesmo assim Deus te acolheu. Então Ele pede algo para você: assim como eu te amei, assim como eu tive paciência com você, assim como eu levantei você tantas vezes e vou acabar te levantando muitas vezes ainda, ame uns aos outros. É isso que vai marcar as pessoas. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Será que nós vamos nos contentar em ser chamados cristãos? Ou discípulos de Jesus Cristo? Até quando nós vamos nos esconder atrás da definição nebulosa de ser cristão que o mundo traz? E vamos dar um passo e falar assim: eu sou cristão, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu sigo os seus passos. As minhas atitudes são atitudes de Jesus Cristo. Lá quando eu estava falando que Jesus Cristo escolheu aqueles homens para segui-lo, havia um ditado naquela época. O rabino certa vez escreveu que os discípulos deveriam ser cobertos pela poeira do seu mestre. A ideia é que o rabino andava, e naquelas estradas empoeiradas da Galileia, os discípulos que andavam atrás eram sujos por essa poeira, porque os discípulos andavam sempre alguns passos atrás. No sentido de: eu quero ver, eu quero te servir, eu quero ver a sua atitude, eu quero imitar cada atitude, eu quero imitar até o mesmo jeito de falar, eu quero ser igual a você, meu mestre. Então ele falava assim: vocês discípulos têm que ser cobertos pela poeira do seu mestre. É como se Jesus Cristo estivesse falando para nós: olha, eu amei uns aos outros. Essa tem que ser uma característica intrínseca na vida de cada discípulo. Temos que demonstrar amor uns para com os outros. Mas não, nós nos perdemos atrás dessa definição falha de ser cristão. Eu quero trazer algo para você aqui nessa noite. O desafio para sermos discípulos de Jesus Cristo. Quando nós somos discípulos de Jesus Cristo, o que falamos é igual a Ele, o que pensamos é o pensamento dEle.
Como que essas pessoas, essa cidade de Antioquia foi impactada? Porque elas começaram a olhar discípulos de Jesus Cristo e tiveram que achar um nome para eles, para esse grupo, porque eles eram diferentes, eles amavam uns aos outros, eles demonstravam isso uns aos outros, eles tinham características diferentes, eles eram diferenciados de tudo, é por isso que pessoas queriam se agregar a eles. As pessoas procuravam se chegar a eles. É por isso que a palavra diz que tanto Paulo quanto Barnabé pregavam ali o ano todo e tinha uma numerosa multidão. As pessoas eram atraídas por isso. O mundo precisa de amor, precisa ser amado. Sabe que muitas vezes nós resumimos o evangelismo a: venha na minha igreja, venha na minha célula. Querido, isso faz parte do evangelismo? Claro que faz. Isso é importante? É claro que é importante. Mas não é a primeira etapa do evangelismo. As pessoas vão aceitar o seu convite quando elas se sentirem amadas. Elas vão aceitar o seu convite para ir na sua célula quando elas sentirem que você é diferente, que você ama uns aos outros. Quando elas olharem para nós aqui e falar assim: como é que vocês se amam tanto? Como é que vocês se cuidam tanto? O que está acontecendo? Eu quero experimentar isso também. É por isso que Antioquia foi transformada. É por isso que essa igreja cresceu. Porque eles se amavam uns aos outros. Porque eles não se entregaram a uma mera definição que o mundo os trouxe. Mas eles sabiam a essência deles. Eram discípulos de Jesus Cristo. Era amar uns aos outros, e eles levavam essa essência em todas as relações humanas que eles tinham, seja com o vizinho, seja na sua casa com os seus filhos, é amar uns aos outros. Agora você deve estar perguntando: pô, pastor, é que você não conhece a minha vizinha. Você não conhece a pessoa que eu trabalho, como é que ama aquilo? E olha, pastor, eu já amei demais, já demonstrei amor demais para aquela pessoa, não aguento mais, eu já fiz minha parte. Deus é testemunha disso. Jesus, como precisamos aprender a amar, não é verdade? Sejamos sinceros. Vamos abrir o confessionário aqui da Igreja Central. Como precisamos aprender a amar as pessoas, um amor genuíno, um amor incondicional. Sabe como é que você aprende a amar? Vou te dar uma dica. Sabe como que você aprende a amar? Amando. Tentando de novo, perdoando de novo, falando bom dia de novo, sorrindo de novo. Essa pessoa não sorri nunca, continua sorrindo para ela. Eu falo bom dia no elevador, essa pessoa nunca me cumprimenta, continua falando bom dia. O meu patrão não gosta de mim, continue gostando dele. Eu não me lido com essa pessoa da minha família, não consigo liberar perdão para ela. Comece a estudar a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor fala sobre perdão? É assim que você vai ser capacitado a perdoar. Tente mais uma vez. Tente 2, 3. O amor é poderoso, querido. O amor transforma as relações. O amor transforma os corações. Transforma a sociedade. Nós temos uma arma tão poderosa nas nossas mãos e que nós negligenciamos. Vamos aprender a amar as pessoas. Temos que começar a aprender a amar uns aos outros aqui dentro da igreja. Eu não sei se você tem algum problema com alguém aqui. Você tem que chegar para essa pessoa e liberar perdão. Se você teve algum problema no passado, não é coisa antiga, não. Procura essa pessoa hoje, libere perdão. Se a pessoa não vem nesse culto, liga para ela, liga para ele. Resolva essa situação. Demonstre amor. Essa é a nossa marca. Nisto conhecerão se sois meus discípulos. Como? Se tiverdes amor uns para os outros. Se pudéssemos fazer aqui um exercício, eu quero encerrar minha palavra com isso. Um desafio para mim e para você. Se pudéssemos, durante 10 dias, olha só, preste bem atenção no desafio que eu vou fazer. Durante 10 dias, não são 15, não são um mês, não é um ano, porque eu sei que você não vai conseguir. Você vai falar: vamos um ano inteiro, você vai levantar a mão e vai pecar. Não, são 10 dias. Só 10 dias. Se você pudesse determinar em você, não, todos os dias eu vou acordar e lembrar: eu sou discípulo de Jesus Cristo. Eu vou amar as pessoas incondicionalmente. Eu vou dar mais uma chance para aquele cara xarope que eu encontro toda segunda-feira. Até caiu coisa aqui na frente. Eu vou dar mais uma chance para cumprimentar aquela pessoa que eu encontro no elevador, que não quer olhar para minha cara, ou aquela pessoa da minha família. Durante 10 dias eu vou fazer o possível
para ser reconhecido como discípulo de Jesus Cristo. Olha aqui, provavelmente não muitas coisas vão mudar. Não é nada mágico. Mas certamente você vai começar a entender o que é ser discípulo. Você vai começar a entender um pouquinho do que Jesus Cristo fez com você durante 10 dias. O que Jesus Cristo tem feito, fez e continuará fazendo na sua vida por todos os dias que Ele te der. Ele te ama incondicionalmente. Imagina se Jesus Cristo nos tratasse como deveríamos ser tratados. Mas não, Ele nos ama. Ele continua nos amando. E outra boa notícia, se você tropeçar hoje, Ele estende a mão dele para te levantar. Quantos aqui estão dispostos a durante 10 dias experimentar esse renovo, ser discípulo de Jesus Cristo? Só levante a sua mão se você entendeu e compreendeu isso. Amém. Baixe sua mão. Feche seus olhos mesmo assentados. Eu queria que você orasse a respeito disso. Você mais do que eu sabe os desafios que você tem. Você mais do que eu sabe as pessoas pelas quais você convive, os desafios que você tem. Se tem desafio grande, é desafio de relacionamento. Pessoas que você não conversa, pessoas que te maltrataram. Eu não sei. Mas até quando nós vamos ficar escondidos atrás de uma definição incerta de ser cristão? Não. Com todo orgulho você tem que entender que você, eu, aqueles que se renderam a Jesus Cristo são discípulos de Jesus Cristo, discípulos dele. Nós seguimos os seus passos, as nossas atitudes expressam quem é o nosso Deus, o nosso linguajar expressa quem nós cremos, nosso modo de procedência na sociedade expressa quem somos, está na nossa essência, está na nossa essência. O Espírito Santo de Deus nos incomoda, nos transforma. As nossas atitudes têm que ser transformadas. E se tem um ingrediente que não pode faltar, o que o texto de João falou, as próprias palavras de Jesus, esse ingrediente chama-se amor. Deus é amor. Como falar que nós seguimos a Deus se nós não temos amor um com os outros, um para com os outros? Deus nos capacita, Senhor, nos capacita, Senhor. Nós queremos amar uns aos outros. Amar os que são de fora, a ponto de sermos reconhecidos como cristãos, seja como eles quiserem, mas acima de tudo, como discípulos de Jesus Cristo. Que nunca venhamos nos esquecer pelo qual nós fomos chamados, a missão pela qual nós fomos chamados, amar uns aos outros. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se nós amarmos uns aos outros. Pai, nos ajuda amanhã, terça, quarta, esses dias que se seguem. Sabemos que o desafio é grande, Deus. Parece utópico. Deus, mas eu imagino a transformação que isso vai trazer, o impacto nas relações que isso vai trazer, e acima de tudo, o impacto no nosso próprio coração, na nossa própria vida. São 10 dias que vamos expressar amor, desde as pessoas que estão convivendo na nossa casa. Nos ajuda, Deus. Eu particularmente preciso tanto disso, Senhor. Eu preciso ser transformado. Oh Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser reconhecido como uma pessoa que ama, uma pessoa branda nas palavras, nas atitudes, para que eu possa pensar, será que Jesus Cristo faria isso com essa pessoa? Será que Jesus Cristo teria essa atitude? Oh Deus, nos ajuda a colocar a nossa vida em conformidade com a Tua vontade, acima de todas as coisas, e nos ensina a amar, e nos ensina a sermos amados também, Deus. Que essa palavra venha sobre os nossos corações essa noite, poderosa, assim como o Senhor transformou a cidade de Antioquia, assim como aquela igreja crescia, se estabelecia e era reconhecida como uma comunidade, não uma comunidade ideológica, não como uma placa, mas como uma comunidade de amor transformador. Que possamos ser reconhecidos como igreja central, como uma igreja que ama as pessoas, pois nós somos discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, 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 amém.